Vamos falar de Elise. É Elise ou Elisa? Elise. Elise Matsunaga. É. Você foi o perito dessa? As partes do corpo foram achadas no município de Cotia, numa estrada vicinal no interior do município. O DHPP trabalha, a princípio, na cidade de São Paulo. Né? Claro, o departamento estadual, a gente pode ser acionado para trabalhar no estado inteiro e, às vezes, já foi até chamado para outros estados. Né? Mas o normal é a cidade de São Paulo. Então, como acharam os pedaços, foi trabalho de peritos de uma outra equipe que trabalha na região, que acabou achando as partes do corpo. Né? Então, foi achar em mais de um plantão, não foi todos os pedaços no mesmo dia. Acharam os pedaços num dia, depois, um ou 2 dias depois, acharam mais partes do corpo. Eu não sei, porque o Coisa veio aqui e falou que ele participou disso daí também. O delegado Olim. Delegado Olim. Ele falou que ele interrogou o cara, foi lá e pá, e levou o cara. Eu desconheço. O que eu tive contato sempre foi com o Dr. Mauro Dias, que era o delegado responsável pela investigação. Pela investigação. Aqui, falou que ele desvendou aí o Dr. Olim estava envolvido no caso da Mércia Nakashima. Eita, caralho. Não confundi. Retiro o que eu disse. É que é quase a mesma coisa. Os dois caras são famosos, né? Então retiro o que eu disse. Aí, da Mércia Nakashima. A Mércia foi achada na represa de... Isso. Perdão, familiar. Desculpa aí. Exatamente. Aí o Dr. Olim era o delegado responsável, porque entrou como pessoa desaparecida. E ele era na época, ele era o delegado titular dessa delegacia, dessa divisão. Né? Então, ele que estava presidindo o inquérito dessa investigação. Entendi. Foi isso mesmo. É muito caso, cara. E os nomes, os casos é quase igual, não é? Quase igual também? Uma foi esquartejada e outra... os dois entraram como meio que desaparecidos, né? E como é que foi dessa daí? Dessa daí a gente acho que não chegou a falar. Qual? Dela, que você participou. Da Elise. Da Elise. Então foi achado as partes, foram reunindo os pedaços do Marcos, né, Matsunaga, foi para o médico legista, o Dr. Jorge, que quando acharam a parte entre a cintura e os joelhos, ele viu que era uma cueca que ele estava usando, mas não era uma cueca assim, tipo normal, vamos colocar assim. Era uma cueca já num sentido, uma peça mais fina. Então, começou a achar que não seria os pedaços de qualquer pessoa. Que a gente vai no mercado e compra cueca. O cara compra em boutique, né? Era uma cueca da Calvin Klein. Então, original. Original. 25 é 10 reais. Lá ele paga 100, 150 conto, a gente não paga. E aí, então, ele veio as peças. E aí tinha o desaparecimento do Marcos. O que acontece? Inicialmente, a Elise pegou o notebook dele e usava o notebook dele para mandar mensagens. Estou viajando, não sei o quê. Tipo, dar um perdido, né? Para a família, ou tipo, mandava mensagem para ela. Disse, não, eu recebi a mensagem do Marcos, que ele falou que está viajando, que não sei o quê. E, na verdade, ela que mandava essas mensagens. Só que acabou a investigação voltando para ela. Né? E aí eu fui acionado, uma segunda-feira à noite, para realizar o exame de luminol na casa, que ela estava como suspeita. Né? Estamos em investigação. Mas quem que chega numa hora dessa e fala assim, essa mina aí, vamos lá, que é você? Não, o que acontece? Não, aí tem a parte da investigação. Certo. Né? Porque até o momento ela chega e fala, não, ele tá viajando, meu marido, tranquilo. Então, mas que o que acontece? Você tem uma equipe de investigação que vai juntando as informações, começa a não fechar as informações. É tipo assim, ela usa o notebook, mas a internet que ela usa é da zona norte da cidade.
Então, peraí, ele está viajando, mas a rede que ela está usando é da Zona Norte. Então ele não está viajando. Então, quem é que está com o notebook dele? Não foi dado nenhuma perda de notebook, nem comunicado nada de furto, roubo de notebook. Então, você começa, dentro da investigação, você começa a ter uma pessoa suspeita. Aí o doutor Mauro conseguiu um mandato de busca e apreensão, tá, na casa dela. Você que foi? Aí eu fui mais tarde, porque o que acontece? Você tem que cumprir esse tipo de mandado, né, até às 18 horas. Então, a equipe chegou antes desse horário para poder adentrar no imóvel, né, e depois eu fui acionado. Eu cheguei lá 10 horas, 9h30, 10 horas, eu cheguei um pouco mais tarde. E aí começamos a fazer a parte do luminol, na parte superior do imóvel, para você ter uma noção do tamanho do apartamento. Eram 2 coberturas. 2? Que ele reformou e fez um apartamento. Nossa, ele comprou as 2? As 2 e fez uma. Maria. Então, será que tinha dinheiro? Aí então dá para se imaginar o tamanho do apartamento que ficou. E ela ficou como? Porque, um exemplo, eu imaginando ela, né? Tipo, fudeu. Então, o que estão fazendo aqui, caralho? Não, mas ela ficou com aquela cara de sonsa, né? Tipo, esses tontos não vão achar no fundo, nada. Você já sabia? No fundo, não, você já sabia? É que fica assim, a gente tem que se dedicar ao trabalho. Então não adianta vamos dizer assim, vou fazer o luminol. Começamos na parte de cima, onde tinha, vamos dizer, a suíte dela, que tinha uma banheira com aquelas hidromassagem redonda, que seria talvez um lugar mais apropriado para se esquartejar uma pessoa. Mas só que todos os quartos eram suítes com banheira. E tinha quantos quartos? Acho que uns 5. Um monte. Um monte. No andar de cima acho que eram uns 3. A noite vai ser longa. E no andar de baixo mais 2. Né? E a gente começou a trabalhar na parte de cima. E durante o nosso trabalho, os investigadores continuaram na parte de se conversar com o porteiro, com o empregado, com uma série de pessoas. E lá pelas tantas descobriu que ela tinha trocado o colchão da cama dela. Aí a gente, matou no colchão e trocou o colchão. Né? A gente imaginou. Aí se conseguiu a informação que ela deu o colchão para uma das empregadas dela. Aí nós estávamos convictos, naquele momento, que ia achar algum resíduo de sangue no colchão. Então nós fomos até a casa da empregada. Ela morava no fundão da Zona Sul. O hospital lá da Boimirim, lá era ponto de referência. Né? E nós rodamos. Aí chegamos lá, localizou a casa dessa empregada, que tinha um colchão, aplicamos luminol e não deu nada. Oxe. Aí a gente, não foi no colchão. Aí já eram umas 4 horas, 4h30 da manhã, todo mundo já super cansado do trabalho, e resolvemos parar o trabalho por esse ponto, porque a gente estava muito longe, né, do apartamento, para voltar, para continuar fazendo o trabalho. Aí no dia seguinte, eu e a Thelma fomos lá no DHPP conversar com o Dr. Mauro, e falar para ele, olha, a gente tem que voltar lá no apartamento. Ele, mas voltar para quê? Fazer o andar de baixo. Que nós fizemos nada no andar de baixo, só fizemos no andar de cima. Aí então ela já estava com uma prisão temporária, foi na quarta-feira, buscou a Elise e falou que a gente ia ter que voltar para lá na quarta-feira à noite. O que acontece? Ela pergunta, né, mas já não fez? Eu disse, não, vamos fazer agora a parte de baixo. E aí, como que a pessoa, no momento que ela confessa, antes que se tenha todas as provas, você tem um benefício que ela cria para diminuir a pena dela. Então, ela resolve confessar. Então, na quarta-feira, como nós fomos de novo no apartamento, nós fomos com ela e já fomos preparados, então, para fazer a reprodução simulada. Né? Então fizemos a reprodução simulada com ela. Mas ela confessou antes de chegar na casa? Antes de chegar na casa, ela confessou de tarde.
Ela falou, esquartejei ele. Fui eu que matei, que esquartejei, papapá. Né? E aí... Olha, você tá dormindo com a sua mulher aí? Toma cuidado, Bião. Fique esperto. Fique esperto. Se cuidar, ela tiver com uma faca do seu lado aí. E aí, como é que foi esse isso aí? Aí, vamos dizer, ela confessou a situação, embora com uma série de mentiras, né? Porque ela fala que ela estava voltando de viagem do interior do Paraná, ela, a filha e a babá, aí ela dispensa a babá, eles pedem uma pizza e fala que houve uma discussão após a chegada dessa pizza, né? Só que já está claro que alguma coisa havia acontecido, porque o Marcos, quando estava no elevador, na filmagem do elevador, ele já estava dando pontapé nas paredes do elevador. Então já tinha acontecido a briga entre os dois, né? E ela, pela versão dela, o que ela diz? Ela disse que estava na mesa, contou que sabia da traição dele, que tinha pago um detetive particular, e ele ficou muito puto porque gastou o dinheiro dele com detetive particular, e começou aquela discussão. E ela fala, porque lá era quase que um labirinto, né? A casa dele é tão enorme, o apartamento. Ela estava estaria na sala de refeição, teria dado uma volta na sala, passava pela porta de entrada e tinha uma pequena copa, né? Aí, então ela saiu, ela passa, vai até uma comodazinha, pega a arma e vai para essa copa. E ela fala, ela me disse que a distância entre ela e o Marcos, né, a boca do cano e o Marcos, estaria em uma distância que foi medida de 1,92 m, né? Só que o médico legista dá que tinha zona de tatuagem. O que é zona de tatuagem, para o pessoal entender? É um resíduo do disparo de arma de fogo a curta distância. Então, a pólvora, ela não queima... A pólvora no popular, né? Ela não queima toda de imediato, ela vai queimando. E quanta distância entre a boca do cano e o alvo, essa pólvora que não está queimando, ela entra na pele, entra na parte subcutânea, parte embaixo da pele, e como ela está queimando, fica uma marca. E fica uma tatuagem que não sai. Não adianta você raspar, não adianta você tirar, se você sobreviver, vai ficar com aquilo eternamente, né? E só que isso aí é uma distância bem menor que dá esse resíduo. E ainda dela, dá para ver na foto, que era bastante concentrado. Então, a distância da boca do cano para a região da cabeça dele era curta. Ela deu um tiro na cabeça? Na cabeça dele. Nossa, de trás? Não, na frente, que assim, ó. Oxi. Né? Então, estaria aí talvez a uns 20 centímetros, 25 centímetros. Né? Então, quer dizer, para não... Mas, caralho, tipo, ela chegou a botar a arma aqui nele? Sim. Ele não tentou nada, tipo... Ó, na versão dela, que é uma versão absurda, eu perguntava para ela, o que você via nos olhos dele? Ela via raiva. O que você via nos olhos dele no momento que você atirou? Eu via ódio. Só que tem uma coisa, se ela estava vendo os olhos dele, quando ela atirou, ela não ia conseguir dar o disparo no ângulo que o médico legista descreve, que foi de cima para baixo, da esquerda para a direita e da frente para trás. Se ela está vendo os olhos dele, como é que ela consegue dar um tiro aqui? É tipo aqui, né? Aí teria que ter um tiro aqui na frente, da frente para trás. Não daqui. Esse cara não estava dormindo, não, mano? Não. A questão é o seguinte. Vamos supor, o Marcos está voltando com a pizza. Certo. Você está abrindo a porta com a pizza numa mão. O que você faz? Você não entra com a cabeça erguida. Você está olhando a pizza, maçaneta, chave para abrir. Então você está com a cabeça baixada. Na hora que você entra, você vai encostar a porta, você está com a cabeça baixada. Então ele cuidando da pizza aqui, um disparo aqui. Na hora que você ergue a cabeça... Deu 2? Deu um só. Não, é que assim, ó, o médico legista, o que acontece?
ele não sabe como é que foi a posição da vítima, o médico legista. Né? Tá o cara lá numa mesa. Ele não sabe como é que o cara estava, se ele estava sentado, agachado, dormindo, deitado, de pé. O médico não sabe. Então, quando ele faz a análise, a descrição das lesões, existe uma posição chamada posição ortostática. Tá? Como é que é essa posição? O cara de pé, com o olhar no horizonte, os braços estendidos, com a palma da mão para frente. Então, se você falar assim, posição ortostática, todos os médicos já sabem que é exatamente essa mesma posição. Então, daí que ele descreve a lesão. Então, pela lesão nesta posição ortostática, é de cima para baixo, da esquerda para a direita e da frente para trás. Porque ele não sabe qual era a posição da vítima no momento do disparo. Mas, se você imaginar que ele entrou com a cabeça abaixada, cuidando da pizza, um disparo aqui, é exatamente o ângulo de disparo que o médico legista descreveu. Então ele deve ter abrido a porta, ela já estava com a Ele já arma estava assim, com ó. a arma esperando Quando ele ele. abriu o que ele fez assim, Ele nem já levantou a cabeça. tentou, Ele né? nem levantou a cabeça. Porque, Ela pau. mano, se essa mulher tá aqui, está sentado lá, comendo, discutindo. Amanhã me aparece com uma arma aqui, eu não vou ficar tipo, sim, você não é doido, ele ia tirar. Não, e ainda mais o Marcos, que era um praticante de arte marcial, Não, tá? Tinha a sua agilidade, né? Como ele falava que era faixa preta, não sei qual é o tipo de arte marcial que ele era, mas ele seria muito mais rápido que ela e jamais deixaria ela quer se aproximar com uma arma na mão. Então, realmente, ele tem que ser na trairagem. Para dar um tiro daquele que foi dado, é trairagem. Não foi, tanto ela não botou um veneno na pizza, ele pum, e ela matou ele. Porque ele que foi buscar pizza. Isso aí foi na hora que ele voltou com a pizza. Não, mas ele pode ter voltado com a pizza. Ela foi lá, botou veneno na coquinha. Que ele entrou no apartamento onde tinha o resíduo de sangue, foi na entrada do apartamento. Ah, tá. Entendeu? Depois o outro resíduo foi o arrastamento que ela fez até o quarto de hóspede, onde ela esquartejou. E o tiro foi com uma arma com silenciador ou não? Não, foi sem silenciador, mas foi uma arma 380. O que acontece, fala assim, e o som? Né? O que acontece? No hall do apartamento dele, como era aquela reforma que ele fez, era um apartamento, toda a cobertura um apartamento só, no hall do elevador é a porta do elevador e a porta do apartamento. Não tinha mais nada. Mas não dá para ouvir no andar de baixo? Um tiro? Não, porque para ir até o andar de baixo, teria que atravessar todo o apartamento, passar a porta de serviço, o som descer as escadas para ouvir no andar de baixo. Pelo apartamento. Pela janela, um estampido, o pessoal vai ouvir um estampido não tão alto, e você ouve um pau. O que foi? Ou às vezes também a pessoa escuta e fala, nem vou me envolver. Não, às vezes hoje em dia você. Quantas vezes passa aquelas motos lá estourando, dando aqueles estouros, e você sabe que é moto. É um rojão, alguma outra coisa e não dá bola.